Oficial, X-Men 97 é a melhor série animada da Marvel. Podemos falar isso sem medo? Vamos para nossa análise de último episódio de X-Men 97. Comentar as novas possibilidades que a gente tem com esse universo animado. Ainda terá mais vídeos comentando sobre esse universo animado de animações dos anos 90, tá? Mas nesse vídeo vamos fazer uma breve teoria sobre as possibilidades e analisar o último episódio de X-Men 97. Então bora para essa análise completasse com o Spidey, já joga a teia no botão do like, se inscreve no canal para ficar por dentro do mundo nerd, Marvel, DC, tudo aqui com o Spidey. Agora sim, bora pro vídeo. Antes de irmos pro episódio, eu quero comentar sobre uma questão dos Vingadores, né, que é a relação das participações especiais, que é onde está os Vingadores, que depois do episódio 8, que aconteceu aquele caos com o Magneto, né, e a gente teve a participação do Homem-Aranha e de alguns outros personagens, algumas pessoas questionaram onde estariam os Vingadores. Eu próprio, Paul DeMaio, né, o roteirista, criador da série, ele deu uma explicação muito lógica, que faz sentido, de onde estão os Vingadores, que tem tudo a ver com o conflito entre Kree e Shi'ar, que a gente viu um pouquinho no episódio em que o Professor Xavier aparece, que até mesmo o Ronan, o acusador, ele aparece. Então a gente tem uma explicação do próprio criador da série, que eu quero comentar isso com vocês. Bom, nos quadrinhos, o conflito entre os dois impérios, né, o Kree e o Shi'ar, tem uma saga dos Vingadores chamada Operação Tempestade Galáctica. Né, o Capitão América, o Homem de Ferro e a Viúva Negra, então, dividiram os Vingadores em 3 esquadrões, 3 times. Então, a equipe que foi para o Império Shi'ar foi Capitão América, o Agente Americano, Homem de Ferro, Tristal, Hércules, Cavaleiro Negro e a Cersei. E foram para o Império Shi'ar o Thor, o Magnum, Visão, Feiticeira Escarlate, Capitão Marvel, Star Fox e o Relâmpago Vivo. E quem ficou na Terra foi a Mulher Hulk, Falcão, Árpia, Mulher-Aranha, Hank Pym, Vespa, o Gilgamesh, e quem também ficou na Terra foi o Gavião Arqueiro. A saga Operação Tempestade Galáctica e a saga Atração Fatal, que é a saga dos X-Men, que é a saga que está sendo adaptada para X-Men 97, ocorreram quase simultâneos junto nos quadrinhos, entre 91 e 93. E no universo de X-Men 97, ocorreram ao mesmo tempo. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente está tendo a história dos X-Men, está acontecendo o conflito dos Vingadores contra o Império Shi'ar e o Império Kree. E o próprio criador da série respondeu sobre uma pergunta em relação a isso. Ele mesmo disse: sim, de fato, alguns dos Vingadores estão fora do planeta, lidando com esse conflito por trabalho. Foi por isso que os Vingadores não participaram da série. Porque ao mesmo tempo que está acontecendo a história dos X-Men, está acontecendo nas histórias dos Vingadores. E também, vamos pensar exatamente como uma história em quadrinho. Né? Que, gente, história dos X-Men, Vingadores não aparece, não interfere. Se for um evento muito grande, pode ter uma participação. História dos Vingadores não é a história dos X-Men. História do Homem-Aranha não é a história do Capitão América. Pronto! Ai, por que o Homem de Ferro não apareceu? O Homem de Ferro apareceu no episódio, mas só um exemplo. É porque a história dos X-Men. Entenderam? Não faz sentido. É igual quando questionam, quando o Homem-Aranha tá lutando contra algum vilão e perguntam: nossa, por que aquele herói não foi ajudar? É porque é a história do Homem-Aranha. Por isso, é lógico que vai ser o Homem-Aranha e aquele vilão. Não vai ser os Vingadores inteiros para ajudar o Homem-Aranha. É claro isso. Né? Então é basicamente essa a resposta do próprio criador da série envolvendo os Vingadores. Então, já vamos em uma questão aqui. Como que o Capitão e o Homem de Ferro apareceram no episódio final, sendo que os Vingadores estão fora da Terra? Aí eu posso teorizar junto com vocês algumas questões. Né? Sendo assim, provavelmente o Capitão América e o Homem de Ferro estão no time dos Vingadores que estão na Terra, enquanto tem o time que está no espaço. E o Capitão e o Homem de Ferro estão liderando o time que está no planeta Terra. Né? Ah, e por que esse time não apareceu? De novo, a história dos X-Men e não dos Vingadores.
E o Homem de Ferro e o Capitão apareceram porque eles são os líderes. Então eles aparecem, né? E bem rapidamente. E algo que eu adorei, eu já vou comentar com essa questão aqui das participações, pelo menos desses dois. É que a gente tem uma visão heróica aí dos personagens muito grande. Né? A gente pensa, pô, se for acontecer algo que coloque realmente as pessoas em risco, os heróis, eles vão lutar pelos mutantes. Só que a gente viu que nesse episódio que não. O Steve Rogers e o Homem de Ferro sabia que aquilo era errado. Não tem como você falar que eles não sabiam. No meu último vídeo de X-Men, eu defendi com todas as minhas forças o Capitão América. E eu não retiro o que eu disse naquele vídeo. O Capitão América nos quadrinhos, ele não é nada do que a turminha do Twitter fala. Nada. O Capitão América é o cara que mais bate contra o governo nos quadrinhos. Agora, a adaptação que quiserem fazer nesse universo não tem nada a ver com isso. Nos quadrinhos eu tô falando que ele não é igual falam no Twitter. Mas nesse universo, talvez ele não seja tão heróico, tão contra o sistema, não tão radical ante o governo, igual ele é. Por conta que se o governo, nos quadrinhos, fosse tentar fazer o que fizeram nesse episódio, o Capitão América ia sair daquela sala e ia tentar ajudar os mutantes, da forma dele, mas ele ia fazer alguma coisa para ajudar os X-Men. Esse é o Capitão América dos quadrinhos. Agora, o Capitão América e o Homem de Ferro, nesse episódio, eles sabiam que aquilo era errado. Os humanos, literalmente, eles preferem morrer do que conviver com os mutantes. Tem uma fala do Bastion no episódio que literalmente descreve o ser humano contra os mutantes, que eles preferem morrer do que ter filhos como nós. E é realmente isso, porque eles jogam mísseis no esteroide M e o esteroide vai cair na Terra e vai matar todo mundo, vai explodir. Só que os humanos são tão egoístas, arrogantes, preconceituosos, que preferem morrer do que ter filhos como mutantes ou conviver com os mutantes. E o Capitão e o Homem de Ferro poderiam ajudar e não ajudou. Se teve algo no episódio que eu não reparei, pode comentar, por favor. Mas eu vejo o Capitão e o Homem de Ferro podendo ajudar, podendo ir contra a atitude do governo e não ajudando. Caso tenha algum detalhe que eu perdi, pode comentar. Eu só tô falando que eu prestei atenção. Mas caso tenha algo que eu perdi, pode estar comentando. Então nessa questão, eu não tô falando que é ruim isso, tô falando que é bom. Porque a gente já tem uma visão do Capitão dos quadrinhos, do Homem de Ferro, o Capitão tá aqui atrás. A gente já tem uma visão desses personagens que, na série, nesse universo dos anos 90, pode mudar. E isso eu acho legal, uma adaptação. Não sou contra adaptações. Então, nesse universo dos anos 90, a gente pode ter heróis moralmente diferentes do que a gente já está acostumado. Com heróis que, moralmente, por exemplo, o Capitão América, ele pensa que aquilo é errado, mas ele continua porque é o governo. Nos quadrinhos ele não seria assim. Mas se querem montar esse Capitão América nesse universo, tudo bem. Eu acho interessante ter heróis nesse sentido moral. E a gente prestou atenção e percebeu isso nesse episódio, tá? Sobre as outras participações especiais, eu também já vou decidir comentar. Que a gente teve, então, Demolidor, que eu adorei esse visual dele, aí esse traço do Demolidor, muito bonito. Eu super apoio uma série animada do Demolidor nesse traço. Tivemos o Manto e a Adaga lutando ao lado do Demolidor. Também tivemos, né, junto com o Capitão Homem de Ferro, o Doutor Estranho fazendo uma cirurgia com magia. Também tivemos Pantera Negra com as Dora Milaje. Também tivemos Peter Parker e Mary Jane. E aqui que gera um furo de roteiro, mais uma curiosidade, mas eu quero muito assistir Spider-Man 98. Porque foi oficializado que o Homem-Aranha realmente encontrou a Mary Jane. Mas tá, com muita curiosidade pro X-Men dar início para essas novas animações. O Homem-Aranha encontrou com a Mary Jane e a gente nem sabe como. Eu quero ver isso na série do Homem-Aranha. Eu acho que é só questão de tempo para realmente ser confirmado. Eu vejo aqui num próximo evento da Marvel a gente ter a confirmação.
né? E falta isso, eu quero ver como o Homem-Aranha encontrou a Mary Jane. E o Peter e a Mary Jane ficaram lindos nesse traço aí novo, né, para essas animações. E abre muitas portas. Série de Vingadores, Pantera Negra. Abre muitas portas pra gente ter mais animações desse universo. Porém, eu também quero novas animações. Eu falei isso no meu vídeo passado, que não podemos depender da nostalgia. Eu acho muito legal a gente ter novas animações ao mesmo tempo que tem essas animações que continuam histórias dos anos 90. Então é muito importante isso, a gente dar novas oportunidades de animações. Final do ano, muito provavelmente, vai ter a nova animação do Homem-Aranha. Eu quero muito assistir. Eu acho que vai ser a melhor animação do mundo? Não acho, mas eu quero dar chance pra essa animação. Assim como na DC, teve a nova animação de Superman que deu certo. Vai ter uma nova animação do Batman agora. Eu quero assistir também. Tem que dar chance para as novas animações. Mas eu também quero ver as animações antigas voltando. Então, quero ver tudo. Animação nova, animação antiga, tudo junto. Que eu acho que vai ser muito bom. Eu acho que a Marvel, através dessas animações, encontrou um baú de ouro, abriu a chave e tá pegando ouro agora. Por conta que no cinema a gente viu o que tá rolando, o que tá acontecendo, e vai demorar pra arrumar. Por mais que a Marvel tá começando a arrumar nos bastidores, até a gente ver o resultado vai demorar. E agora nas animações foi uma chave, né? Foi a chave as animações. A animação dos X-Men, agora pode vir Homem-Aranha, pode vir um monte de coisa. Segunda temporada de X-Men vai acontecer. Então, maravilhoso isso. E falando de segunda temporada, é até estranho a gente falar segunda temporada. Porque, teoricamente, isso que a gente assistiu é a sexta temporada e agora a gente vai pra sétima, né? Que a gente tem que lembrar que é a continuação das temporadas anteriores de X-Men 97. Mas, enfim, já dei minha opinião sobre participações especiais e sobre o que eu acho dessas animações. Agora, vamos continuar com o episódio. O episódio, ele então começou, né, com a conversa do bar entre o Xavier e o Magneto. Essa conversa que foi tão citada, tanto pelo Magneto quanto pelo Xavier, que é uma conversa que tem muita importância para os dois. Que é um momento que os dois se conhecem mesmo. E durante a conversa, então, é revelado que, na verdade, não é um flashback. E o Xavier, na verdade, está na mente do Magneto. Né, está na mente dele para tentar convencer ele a reverter o que ele fez no mundo. Então, é um momento muito bom. Essa conversa 2, todos os momentos de conversa, é maravilhoso desses dois. Porque o Magnus, ele já tá com a raiva e o ódio dele. Até porque ele já passou pela Segunda Guerra, então ele já passou pelos campos de concentração. Já perdeu sua família pelo preconceito, né, que os humanos têm. E o Xavier tem o seu sonho. E logo, né, isso vai se levar por muitos anos. O Magneto com o seu jeito de viver com os mutantes, e o Xavier com o jeito dele e o sonho dele. E tudo isso que eu falei do Xavier tá na mente do Magneto vai fragmentar a mente do Magneto. Né? E assim, gente, Massacre tá vindo. É a origem do Massacre. Mente do Magneto sendo fragmentada no Xavier. É a origem do Massacre isso. É literalmente a origem do vilão Massacre. Né? E a gente vai ver isso na próxima temporada com toda certeza, esse desenvolvimento. E assim, quem conhece os quadrinhos e tá vendo isso, já tá percebendo, assim, o que isso vai dar. Que não vai dar bom. Vai virar um dos grandes vilões. E se esse universo de animação dos anos 90 se firmar e tiver várias animações, tem como fazer um crossover com todo mundo contra o Massacre. Porque, como eu disse, o Massacre é um vilão para todos os heróis. Bom, então o Xavier ele consegue o que ele queria, que é fazer o Magneto reverter o que aconteceu no mundo. Porém, isso dá mais energia pro Bastion. Então só tá piorando as coisas ao mesmo tempo que tá ajudando. E o Bastion, então, inicia sua última operação, né, da sua missão contra os mutantes. Que é exterminar os aliados dos mutantes agora. Além de querer matar os mutantes, quer exterminar os aliados. Que daí tem as participações especiais. Porque a trama dos X-Men está atingindo os heróis. Isso é interessante porque na saga de quadrinho é assim. Por conta que quando tem uma grande saga, Guerra Civil. Guerra Civil é um quadrinho. Porém, em Guerra Civil, existe vários quadrinhos. Por exemplo, Homem-Aranha Guerra Civil.
Homem de Ferro, Guerra Civil. Porque a história principal tá atingindo os heróis. É mais ou menos isso, bem história em quadrinho mesmo. Nesse momento a gente tem várias lutas, né? O Bastion, ele humilha o Cable. Tem o momento do Senhor Sinistro. Tem o momento da Jean Grey voltando como Fênix, que é algo que a gente já esperava mesmo. Então a gente tem várias sequências de ação muito, muito boa. E o Bastion, então, ele começa a ir pro espaço em toda a velocidade. E aí que ocorre, para quem leu as HQs, um dos momentos que a gente mais temeu durante o episódio. Porque nos quadrinhos, o Bastion, ele mata o Noturno. E aqui a gente tem a luta do Bastion contra o Noturno. E você fica, meu Deus. Até quem não leu e conhece a história, fica, meu Deus do céu, e vai matar o Noturno agora. Mas não mata. Eu acho que o roteirista da série pensou, já tiramos o Noturno, não vamos tirar mais de quem tá assistindo. E aí tem ótimas lutas no maior estilo Dragon Ball de luta no espaço, da Vampira contra o Bastion, que é muito, muito boa. A Jean Grey consegue derrotar o Senhor Sinistro, tirando o DNA dos mutantes que ele tinha. E aí ele fica com aquela aparência dele, que é assim, né, por conta que o Senhor Sinistro só é forte por conta que ele tem a mistura de DNAs mutantes no corpo dele. E a Jean Grey tira todo o DNA roubado que ele pegou de outras pessoas, né, de outros mutantes. E assim conseguem derrotar o Senhor Sinistro. Então aí a gente tem a maior luta do episódio, que cada personagem vai tendo seu momento aqui de brilhar. Até a Jubileu, ela brilha contra o Bastion. Menos o Wolverine, até porque o Wolverine tá, né, não tem como lutar agora. Ele realmente não teve um momento no episódio, até porque ele perdeu o Adamante, não consegue fazer nada. Já esperava que ele não teria um momento de ação no último episódio. Mas todos eles lutam durante o episódio. Todos eles têm o seu momento de brilhar aqui. Até que eles tentam acolher o Bastion. Porque fala pra ele que quase foi o primeiro X-Men. Né? Quase que ele estava na primeira turma que o professor Xavier fez. Só que a mãe dele não aceitou. E quase ele foi um X-Men. Tentam acolher ele. E você fica, sério isso? Estão tentando acolher o Bastion. Esse vilão que estava matando todo mundo, o trio Sentinelas Prime. Sério? E sim, gente. Os X-Men fazem isso. Aqui eu tô com 2 quadrinhos da Era de Krakoa. E aqui na segunda edição, olha só quem tá na capa. Tá Dentes de Sabre, Mística e Emma Frost. E eles estão junto com os X-Men. Então, não, eles não estavam mentindo pro Bastion. Eles realmente estavam falando a verdade. Aqui na Era de Krakoa, até o Senhor Sinistro está junto com os mutantes por uma boa causa. Então sim, os X-Men fazem isso, eles acolhem os vilões. Porque esses vilões são mutantes, eles estão querendo algo justo. Por mais que o Bastion fez tudo o que ele fez, ele só queria ser aceito também. E os X-Men tentam fazer isso, eles tentam acolher ele. E já tem um histórico gigantesco de personagens que os X-Men acolheram e não eram super-heróis. A Vampira, por exemplo, não era uma super-heroína. A Emma Frost, Wolverine, o Gambit, o Magneto, a Madeline Pryor não eram super-heróis. O Gambit, que todo mundo ficou emocionado com a morte dele, e não era super-herói, fazia parte de um grupo de bandidos. Então os X-Men realmente fazem, eles acolhem quem precisa ser acolhido. Eu gostei disso. Por mais que toda a série construiu o Ciclope para o Ciclope se tornar o personagem radical, que tem o momento radical dele, que é praticamente quase um Magneto. Mas eu gostei do Ciclope tentar dar essa segunda chance pro Bastion também. Então o Meteoro M começa a vir em direção à Terra, vai explodir tudo, e o próprio Magneto salva todo mundo. E o Meteoro M some o Esteroide M. E esse dia, né, que aconteceu fica conhecido como Dia E, fazendo uma referência ao dia de extinção. E se passam 6 meses. E os X-Men não existem mais, né? Sumiu, já faz 6 meses. A mansão Xavier tá em ruínas. Dá pra ver também que tem algumas flores na frente da mansão. Então teve algumas pessoas que se comoveu. E algo interessante foi, quando a humanidade é salva pelos mutantes, o governo bate palma pros X-Men. Eles comemoram que foram salvos. Só que tempinho antes, o próprio governo jogou mísseis nos mutantes. Ou seja, bateram palma, e não pelos mutantes, mas sim porque eles estão bem. E porque eles não se importam se os mutantes estão bem ou não. Se importam com eles. Isso eu achei um detalhe muito, muito legal. Que
define bem como são os seres humanos. Bom, então na Mansão X a gente vê o Forge e o Bishop, que finalmente o Bishop voltou, e o Forge vai estar procurando novos mutantes para uma nova formação dos X-Men. A gente tem um cartaz com vários mutantes, que está entre desaparecido, né, os mutantes, e que não foram mais vistos depois do dia E. A Wanda também está como desaparecida, mas provavelmente porque ela deve estar no espaço junto com os Vingadores em alguma missão. Então, muito provavelmente na segunda temporada, devemos ter uma nova formação. Devemos ter várias tramas. Eu gostaria que aumentasse a quantidade de episódios, para a gente ter tramas bem construídas. Mas dentro da formação que vamos ter, devemos ver o Homem de Gelo, o Colossus, o Havoc, o Exodus, a Kitty Pryde, a Magia, a Emma Frost e o Paul. Então a gente deve ter essa nova formação aí dos X-Men. Lembrando que parte da formação que sumiu, a gente não vê no final do episódio. Então a gente também vai ter uma trama para descobrir onde estão os mutantes. Então o Xavier, o Magneto, Fera, Vampira, Noturno, eles foram para parar em 3000 antes de Cristo. E encontra o Esamanur antes de virar o Apocalipse. Eu adorei a reação do Fera quando veio o Esamanur, que ele fala, droga. Tipo, eles acabaram de passar por uma situação de destruir o mundo, né, com Bastion, e agora eles estão com o Apocalipse. E a Jean e o Scott vão para 3900 no futuro. E encontra a mãe Scanner. E, né, o Nathan Summers adolescente. Então meio que todos os pontos estão se fechando para uma nova história. Então na próxima temporada a gente deve ver a origem do Apocalipse e também parte da história do Cable. Então os pontos estão se fechando para uma nova história. Também tivemos uma cena pós-crédito que descreve bem o que vamos ver na próxima temporada, que é o Apocalipse em Genosha, pegando a carta do Gambit, falando quantas mortes, e pega a carta do Gambit. E exatamente essa forma que o Gambit volta à vida, como um cavaleiro do Apocalipse. E o Logan aí também deve ter sua trama. Então a gente vai ter várias divisões de tramas durante a série. Começando com nova formação dos X-Men. X-Men que sumiu, a gente vendo onde eles foram parar. Né? Esamanur, Nathan Summers e a parte do Apocalipse. Né? Então a parte do Apocalipse, Logan sem o Adamantio. Lembrando que o Logan sem o Adamantio tem a parte dele ser um animal antes de recuperar o Adamantio. Então tem muita coisa mesmo que acontece nesse momento depois que a série dá esse gancho. Então tô curioso para as próximas temporadas, próximas séries. Comenta aqui, curtiu X-Men 97? Tá animado para Spider-Man 98? Quer que aconteça? Comenta aqui pra gente teorizar juntos. Deixa o gostei para ajudar bastante o Spider. E agora sim, até a próxima vídeo.